mais um episódio do Cetran no Ar. Meu nome é Aguinaldo, da Rodoeverton Transportes, e com muito prazer hoje eu recebo a Priscila, da Ouro Negro Transportes. Tudo bem, Priscila? Tudo bom, Dinho? Tudo certinho. Tudo Vamos bem. começar então? Vamos lá. O pessoal quer te escutar. Vamos lá, Priscila, para nós começar. Teu nome tu já disse, né? A tua empresa. A minha empresa é a Transportes Ouro Negro. Quantas filiais a Ouro Negro possui? Hoje nós temos 7 filiais próprias e aproximadamente 45 a 50 parceiros que trabalham conosco como se fossem franquias, né? É gente pra caramba, hein? É, bastante. Então o total aí são mais de 50 unidades aí espalhadas. Já, sim. Quais os estados que a Ouro Negro trabalha hoje? Hoje nós trabalhamos com todo o sul do Brasil e a Grande São Paulo e Grande Campinas. Ah, legal. Uma perguntinha agora. A Ouro Negro, ela prefere crescer de forma rápida, buscando financiamento, consórcio, outras linhas de crédito, ou prefere crescer de forma mais lenta e de forma orgânica com capital próprio? Hoje a empresa ela prefere crescer de forma orgânica, consistente, porque a gente sabe que o nosso mercado ele é muito volátil. Então, com certeza a gente precisa de financiamentos também. O capital próprio nem sempre é o mais adequado. E nem, Né? e nem sempre o mais Melhor, barato, né? Mas a gente cresce de forma gradual. Eu acho que a consistência é o que é o sucesso da empresa. É não se aventurar demais, assim. Eu acho que se tu quer crescer rápido, pode ser que dê certo, né? Pode. Mas tu também pode enfrentar problemas, né? E a forma de crescimento orgânica é uma forma que é muito difícil de uma empresa fechar. Isso. Eu acho que a forma orgânica é o que, na minha visão, é a forma mais correta que as empresas têm que crescer. De forma orgânica, se organizando para novos veículos, novas filiais, novos trabalhos, né? Isso faz com que a perpetuidade da empresa esteja quase garantida, né? Eu concordo muito contigo, Dinho. Eu estou há 13 anos na frente da empresa e assim que meu pai faleceu, que eu assumi a empresa, tive momentos que eu quis acelerar esse crescimento da empresa. Que é normal e também, né? O custo de alavancagem ele é muito alto. Sim. O preço que a gente paga, e eu não digo nem o preço financeiro, é o desgaste emocional da equipe, Sim. é a cobrança, que acaba sendo uma cobrança um pouco mais acelerada do que o natural, e se envolve com toda a cultura, metodologia, maneira de gestão que a empresa tem que se adaptar. E isso acaba custando. E para nós, Ouro Negro, ela custou financeiramente e desgaste emocional também. Porque é uma coisa que é uma lição aprendida. Então, assim, hoje a gente sabe que crescer constante, um crescimento Sadio. e eu digo assim, não precisa ser tão veloz. Sim. Para nós, no nosso segmento, a gente entende que é melhor. Então, eu até estive participando de uma imersão lá em São Paulo com o Lázaro Reis. Ele foi CEO do Grupo Silvio Santos por bastante tempo. E o dia que falei que a empresa não era alavancada, ele até quase caiu para trás, né? É um padrão de mercado, né? Transportador ser muito alavancado, né? Mas ele que me fez essa reflexão, pensar, né? Que eu também pensava igual você, né? Pô, tem que ir um pouco mais rápido. Mas ele falou, se você quer ir rápido, você tem que saber que o risco de acontecer alguma coisa e você quebrar é grande. Se você for devagar, você vai ter uma empresa para a eternidade. E é o que a gente precisa, né? Nós que somos herdeiros, a gente pensa na perenidade do nosso negócio. Exatamente. Então não adianta a gente fazer coisa para poder dar resultado muito rápido e depois não se perpetuar, né? Perfeito, é isso. Priscila, vamos falar um pouquinho do nosso setor? O transporte rodoviário de carga ele tem tido muitos desafios, né? Um deles é a questão da volatilidade do diesel, né? Desde o antigo governo a gente já tinha essa situação de subida e descida do preço do óleo diesel, né? Isso impacta muito lá para vocês? Hoje, o óleo diesel na transportadora de carga fracionada, para nós, ela representa aproximadamente 8%, 9%. É diferente da carga lotação, né? Hoje a gente tem outros custos que pesam muito para a gente, como mão de obra, custo de pavilhão, de terminal. Só que a variação do diesel, ela deixa a gente desestruturado uma parte de orçamento. Perfeito. Porque a gente faz um planejamento a longo prazo, a gente prevê de acordo com o quilômetro rodado, porque nós temos rotas fixas, então a gente consegue ter uma previsibilidade um pouco maior. Legal. Né? Porém, a variação do óleo diesel, ela machuca bastante. Sim. Ela deixa a gente muito instável no momento de entender o resultado final que a empresa vai chegar. A carga lotação ela tem um impacto um pouco maior, né? O diesel hoje deve representar em torno de 35% a 45%, depende a rota que você faz, né? Então, o teu desafio hoje, na realidade, é mão de obra. Hoje, na empresa, é mão de obra. Eu vejo que todas as áreas que a gente tem vaga em aberto, em todas as filiais, eu não digo só aqui na nossa região, mas eu tenho dificuldade de contratar pendência, escritório, operação,
ajudante, motorista também, tá? A gente não tem uma grande quantidade de motoristas, então isso para nós acaba não impactando tanto quanto o nosso mercado ele fala, né? Então isso A gente é até uma teve... sorte, vamos dizer, que a gente Sim, tem, tá? mas a mão de obra Mas a também... mão de obra é uma coisa que está cada vez mais escassa, a qualidade da mão de obra está cada vez mais escassa. Hoje a gente tem os programas, né, do Menor Aprendiz, que o SESI Senat ele nos fomenta com isso, né? A ajuda, gente né? trabalha bastante com o Menor Aprendiz lá na empresa, só que ainda é escassa essa mão de obra. A gente vê, né, que nos dias atuais a prioridade das novas gerações às vezes não é o trabalho, né? A gente não está aqui para discutir se está certo ou se está errado, né? Mas a gente vê essa escassez de mão de obra muito relacionada a isso, na minha opinião, e também eu vejo que os programas sociais que o governo tem aplicado tem também nos tirado um pouco de mão de obra, né, Priscila? Tem bastante. E uma coisa que eu até faço uma reflexão, nós que somos transportadores, de uma maneira ou outra, a gente reclama muito do nosso setor. Entre nós, né? Sim, com A gente certeza. sabe que é um setor desafiador, a gente sabe que tem margem pequena, e talvez até esse nosso discurso faça com que as pessoas não queiram entrar no nosso segmento. Nunca tinha Né? pensado Eu digo nisso. uma reflexão, porque a gente sabe que é dificultoso. Hoje ninguém tem, eu digo porque eu tenho, como a gente já tem algumas filiais próprias, em alguns momentos eu tive que colocar filiais próprias em determinadas cidades porque eu não tinha nenhum empresário que quisesse aportar o dinheiro numa transportadora. Perfeito. Porque para te poder abrir uma unidade, talvez em Porto Alegre, Florianópolis, tem que ter um capital inicial forte para poder fazer giro. Tem que ter robusto, né? O pessoal não quer botar uma transportadora, o pessoal quer investir em qualquer outro tipo de negócio. Então, qual é o discurso que nós que estamos dentro estamos fazendo o pessoal de fora para poder trazer o pessoal para cá? Porque a gente sabe que é desafiador, né? A gente sabe que cada vez mais os clientes estão cobrando prazo, eles nos exigem cada vez mais e a gente está sempre cedendo, tanto que eu digo na forma da pressão, como na forma de custo, né? Porque a gente sabe que a margem fica cada vez mais apertada, né? É uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, por isso que é bom a gente ter essas conversas, né? Realmente a gente não vende bem o nosso setor, né? A gente se acaba reclamando muito, dizendo que os desafios são muito grandes, realmente eles são, né? Mas isso acaba afastando, né, um pouco investidores, né, do nosso setor, né? Como todos os setores têm problemas, né? Tem. E a gente quer serviço, eu acho que tem um agravante maior porque a gente precisa muito das pessoas, Sim. né? Não tem muito maquinário. Mas eu acho que todo segmento ele tem essas dificuldades, né? E talvez a gente deixe isso um pouco mais em ênfase do que as coisas boas, né? É verdade. E tem uma frase muito legal que um motorista... Legal não, na verdade, né? Uma frase muito impactante que durante a minha carreira aí de 25 anos no transporte, eu escutei e me marcou de um motorista meu lá. Ele disse que a única coisa que ele não deseja que o filho dele seja é motorista. E ele é motorista, né? Então eu vejo que a gente também, né, as condições precárias, né, que as estradas oferecem, segurança, qualidade de parada, a própria qualidade de vida, né, uma atividade física que às vezes o motorista não consegue fazer, está longe de casa, perde diversas datas importantes, tanto de filho quanto de parentes, né? Isso também afasta, né? Mas o fato de o motorista dizer isso para a gente vê que o futuro do transporte tem um grande desafio, né? Tem. E daí, assim, eu vou falar do que eu escuto o pessoal falar no nosso segmento, porque eu acabo não vivendo isso. Mas quando a gente fala dos motoristas de lotação que vão para o cliente descarregar e ficam horas lá parados, não consegue levar a esposa, não tem lugar para ficar, não tem lugar para descansar, passa a semana lá até o embarcador ou o destinatário receber essa mercadoria, como que um motorista ele vai querer isso para o seu filho? Né? Eu digo um exemplo que quando meu pai, antes de meu pai falecer, ele dizia assim, Priscila, eu não quero que tu viaje tanto quanto eu viajo. Né? Então já era uma forma de proteção. Sim. E claro que a vida dele não tinha dificuldades, né? Era um empresário, ficava ausente de casa, mas não era assim, eu digo na precariedade como é um motorista. Está lá na porta do cliente para descarregar ou carregar e enfrenta todas as dificuldades. Então, como hoje um homem, pai de família, ele quer que passe isso para os seus filhos, né? Ele não quer. Ele não quer. Então, vale a pena nós nos unirmos cada vez mais. Perfeito. E eu acho que a entidade que nós temos, né, tanto o CETRAN aqui, a nossa federação, a confederação, a NTC, ela nos ajuda a brigar por isso, a ir lá no embarcador e lutar por condições melhores. E que não é fácil. A gente sabe que a gente é a minoria diante de toda a parte industrial.
mas vale a pena a gente começar a ir cada vez mais para poder reverter esse quadro, porque senão vai ficar cada vez mais escassa essa mão de obra que a gente precisa. É verdade. Falando um pouquinho de instituições, né? Tanto eu quanto você muito mais, se destacou muito mais que eu como coordenadora da Conjovem, hoje é coordenadora nacional da Conjovem, é um orgulho para nós aqui do CETRAN, né? Todos os diretores, toda a instituição aqui, começou na Conjovem e também é uma mulher, né? A gente sabe que o setor de transporte hoje em dia, majoritariamente, é formado por homens, né? Não só no setor de transporte, em quase todos, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho de como foi ser coordenadora da Conjovem, esse salto até a coordenação nacional da Conjovem e como é, né, ser CEO e liderar uma empresa de tantos anos igual é a Ouro Negro. Então, Dinho, a empresa no que vem ela faz 25 anos. Desses 25 anos, eu estou há 13 anos na frente da empresa. Naquele momento, quando teve a minha sucessão, né, forçada, eu não entendi a dificuldade que era ser mulher, jovem, num setor tão masculino que era, e eu fui enfrentando. Hoje eu consigo perceber a dificuldade que eu tive lá atrás. Quando eu falo da área, da parte da Conjovem, né, desse segmento entidade, então desde o primeiro momento que eu fui convidada para participar e ser membro da Conjovem aqui da região sul de Santa Catarina, eu sempre fui muito bem acolhida. Então nós jovens da Conjovem, a gente não consegue sentir essa diferenciação de gênero. Perfeito. Isso é uma coisa muito positiva. E a Conjovem, ela te traz esse crescimento, né? Então, assim, eu comecei a conviver com mais mulheres no nosso segmento, eu comecei a ver as histórias. A gente tem algumas batalhas que a gente ainda precisa enfrentar como mulher, mas eu digo que aqui na nossa região, em Santa Catarina, eu sempre falo do Riberto, que sempre me incentivou e me apoiou. Então, eu digo, se eu conseguir chegar hoje na vice-coordenação nacional da Conjovem, foi porque ele acreditou no meu trabalho, ele me impulsionou demais, né? Eu sou muito grata a ele, e pela influência que ele tem também, e a gente vai mostrando o trabalho, né? Então, assim, a gente vai se destacando, a gente vai trabalhando, é o espírito de equipe, a gente sabe que não faz nada sozinho, a gente está representando um grupo de pessoas, né? E tu sabe que é assim, né, Dinho? Como tu passou lá, a gente está dando a cara para todo mundo que está ali junto conosco. Vira uma referência, né? Vira. Então, assim, foi um momento para mim muito bom, né? A Conjovem, a gente aprende demais, a gente acaba estando em lugares que talvez a Priscila do Ouro Negro não poderia estar, mas a Priscila, coordenadora de Sul de Santa Catarina, pôde estar, a Priscila, vice-coordenadora nacional, pôde estar em alguns lugares que talvez só a minha empresa não conseguiria chegar. Perfeito. Né? Então, assim, eu entendo que a Conjovem é um divisor de águas. Eu sempre falo isso para quem me pergunta. Conjovem, ela é um divisor de águas para nós que somos do segmento, estamos começando, sendo proprietários de empresa ou sendo herdeiros das empresas. Eu acho que todo pai que tem seus filhos, coloque na Conjovem, incentive a participar da Conjovem. É um núcleo de jovens que, por mais que nós tenhamos concorrência ali dentro, o nosso poder de união ele é muito maior do que a concorrência. Então, a gente vê naquele nosso grupo do WhatsApp. A resolução dos problemas é de forma mais rápida, né? A gente consegue fazer que o setor cresça. A gente tem uma união muito forte que eu não consigo enxergar nas outras relações de entidades. O nosso grupo de Conjovem ele é muito forte. E é isso, assim, a acolhida que a Conjovem nos dá. E também tem a parte da sucessão, né, Pri? Tu teve uma sucessão inesperada e forçada, né? Mas o cara que está ali participando, tanto a mulher quanto o homem que está ali participando, que está numa linha de sucessão, eu também digo que para mim, faço das tuas palavras as minhas, né? Foi um divisor de águas para mim, né? De aprendizado, de conhecimento, de relação, né? De saber que a nossa região aqui não é só ela que existe um Brasil inteiro, né? Sim. Então, cada região é uma região diferente, o relacionamento que a gente cria. Então, eu faço das minhas as tuas, né? Venham a Conjovem, procurem aqui o CETRAN, o nosso grupo continua aqui muito coeso, muito unido. Eu acredito que seja um dos grupos que mais... É destaque. É destaque, né? Destaque nacional. Um dos grupos mais atuantes que a gente... Que a Conjovem já teve, né? A Conjovem acredito que esteja, se não está em todos, mas quase todos os estados do Brasil.
Então, venham, participem, vale a pena. Você vai saber lidar com seu pai, né? Às vezes o pai acha que o filho é meio maluco, né? E às vezes realmente naquele momento a gente está passando um pouquinho do ponto, mas o fato de a gente estar aqui conversando com pessoas que passam o mesmo problema que a gente faz com que a gente diminua um pouco esse atrito entre pai e filho, e isso quem acaba ganhando é a comunidade, porque se a empresa continua, a comunidade ganha onde ela está inserida, né? Sim, hoje nós somos em 28 núcleos da Conjovem, Olha que legal. aproximadamente 550 jovens de diversas empresas, então a troca de experiência, ela é muito grande. Sim. Então, assim, faz a gente crescer sempre. Priscila, vamos lá. Estamos no finalzinho da nossa entrevista aqui. Se tu pudesse resumir a tua trajetória da Priscila em uma palavra, qual seria? Resiliência. E como que você gostaria que a sua empresa que você está à frente, gostaria de ser lembrada no futuro? Empresa ética, correta e de qualidade. E a última pergunta, se você pudesse dar um conselho para quem está começando hoje no transporte ou pensa, né? Como a gente conversou lá atrás, a gente às vezes só fala coisas ruins, né? O que tu poderia dar de conselho para uma pessoa que hoje, né, talvez é um motorista ou é um empresário de outro ramo, que gostaria de adentrar o nosso setor do ramo de transporte rodoviário de cargas? Eu digo que para quem quer entrar no transporte rodoviário de carga, tem muita oportunidade, porque da mesma forma que a gente fala que tem escassez na mão de obra, e não é só de motorista, é de auxiliares, é de assistentes, são de analistas, são de gerentes, Sim. né? Então, a pessoa que entrar no transporte de rodoviária de carga, se dedicar e entender o negócio, ele vai ter espaço no mercado. Porque hoje a falta de mão de obra, ela está em todas as áreas. Então, o transporte ele é uma coisa que ele nunca vai se acabar. Sim. Então, a gente sabe que 70% do que está na nossa mesa, ele vem de caminhão, ele vem do transporte rodoviário. É muito serviço, né? Tem bastante coisa. A sociedade, ela cresce a cada dia, então a demanda, ela vem. Sim. Então, o nosso mercado, ele está tendo que se redesenhar. Né? O transporte de carga de antigamente não é o mesmo de hoje, só que ele nunca vai deixar de existir. Então, quem quer fazer um trabalho bem feito e dedicado, ele tem espaço no nosso segmento. Priscila, muito obrigado por essa entrevista. Parabéns pela tua trajetória, tanto aqui no sul de Santa Catarina, agora já é Brasil, né? Parabéns pela tua trajetória lá na empresa. Espero que daqui até o final do ano consiga novas conquistas e estamos sempre por aqui quando precisar. Aí eu que agradeço a oportunidade. E eu espero ter contribuído, nem que seja com uma palavra, mas que tenha dado certo. Então, eu agradeço e estou sempre à disposição. Então tá bom. Obrigado, Priscila. Obrigada. Valeu.